E aí, pessoal, tudo bem? Bom, as eliminatórias da Copa do Mundo estão rolando e daí vem aquele papo. As eliminatórias da Sul-América do Sul é uma baba, o Brasil vai lá, mete 5-0 na Bolívia, na eliminatória da Copa passada o Brasil ganhou de todo mundo, não testou nada a seleção, porque ficou mal acostumado com um fraco nível do futebol das seleções sul-americanas, daí chegou na Copa do Mundo e só tomou pau. As eliminatórias da Europa testam muito mais seus times, tudo. Será que é verdade mesmo? Eu não acho, tá? Eu acho que essas eliminatórias da América do Sul são mais difíceis que as eliminatórias europeias de jogar. E até testam mais as suas seleções. Acho que as eliminatórias europeias, elas podem, numa situação de muito azar, serem mais difíceis de você classificar para a Copa. Mas você jogar, ela não desafia tanto assim. Eu vou explicar o porquê. Nas eliminatórias da América do Sul, todas as seleções que entram, todas, até a Bolívia, elas entram com alguma expectativa minimamente realista de conseguir brigar por uma vaga. Pode falar, não, mas a Bolívia, sei lá o que, muito fraca. A Bolívia entra nas eliminatórias com a esperança de pelo menos ganhar todos os jogos em casa. Se ela ganhar todos os jogos em casa, ou seja, faz 9 jogos em casa e ganha todos os jogos, ela faz 27 pontos. Com 27 pontos foi exatamente o que a Colômbia fez para se classificar na última Copa do Mundo em 4º lugar, conseguiu uma vaga direta na Copa do Mundo, sem precisar de passar pela repescagem. O Peru fez 26 pontos, 1 ponto a menos, e jogou a repescagem. Então a Bolívia, no limite, se ela ganhar todos os jogos em casa, ela está na briga pela classificação. Tá? Então, até a Bolívia tem expectativa de ir para a Copa do Mundo. Venezuela, é realístico pensar que a Venezuela pode ir para a Copa do Mundo um dia. Tem uma seleção em crescimento com alguns bons jogadores. No final das contas, no papel, pode até parecer um time tão bom quanto o Peru, que foi para a Copa. Né? O Chile tem um bom time no papel, melhor que o Peru, por exemplo, o Chile não foi para a Copa. O Paraguai está numa entre-safra, tudo, mas é uma seleção que quase foi para a última Copa também, só porque perde um jogo lá da Venezuela, na penúltima rodada, você não teria ido para a Copa do Mundo. Equador tem uma geração, foi para algumas Copas do Mundo, deixou de ir em 2018, mas agora com perspectiva de voltar, que tem uma seleção aí com alguns jovens jogadores bons, Argentina, Brasil, Uruguai, óbvio, né? Então todas as seleções entram com expectativa. Isso significa que todos os jogos são competitivos, todos os jogos são chatos, né? Ou potencialmente chatos. O Brasil e Bolívia agora acabou não sendo. Né? Mas todos os jogos são contra adversários que vão precisar daqueles pontos, que vão tentar buscar aqueles pontos. Então todos os jogos são contra adversários que têm um mínimo de interesse no jogo, um mínimo de qualidade técnica ali para tentar te criar problemas. E você fala, mas a Bolívia em eliminatórias recentes chegou a empatar com o Brasil no Brasil, né? Jogo lá no estádio Newton Santos, 0-0, nas eliminatórias para a Copa de 2010, e chegou a empatar com a Argentina em Buenos Aires, no Monumental de Núñez. Isso em eliminatórias agora, de Copas recentes. Então é um time que tentou e conseguiu arrancar empates ali. Bolívia chegou a empatar com o Chile no Chile. Então, assim, tá tentando. Então todos os jogos são meio chatos. Não tem um jogo que você pode ficar meio relaxadão. Esse Brasil e Bolívia foi realmente fora do contexto. Não fica só pensando por ele, pensa como um todo. Então o Brasil vai jogar contra o Peru no Peru. Potencialmente é um jogo chato ali. O Peru vai tentar ganhar tudo. Contra a Colômbia, em casa, fora. Contra a Venezuela, em casa é um pouco mais tranquilo, mas fora de casa é complicado. E mesmo quando é tranquilo, você não pode contar com a vitória. O Brasil empatou com a Venezuela na Copa América jogando em casa. Então, assim, todos os jogos são meio pentelhos, entendeu? Então todo jogo você vai ter que testar. Você vai ter que se testar. Você vai ter que jogar para valer, e você ainda vai ter que enfrentar alguns desafios até geográficos, como por exemplo, pode ser muito frio, se você pegar um jogo numa data FIFA de junho, no Chile, na Argentina ou no Uruguai. Pode ser muito quente se você for jogar na Colômbia, na Venezuela. Pode estar com muita umidade, pode estar muito seco, pode estar com muita altitude. Né? Seus jogos contra o Equador, contra a Colômbia, contra a Bolívia tem altitude. Então muitos jogos têm desafios extras. Então uma eliminatória é chata de jogar, é difícil de jogar. Agora classificar é mais tranquilo. Por quê? Porque são muitas vagas. Então por mais que você tenha muitos jogos chatos pelo caminho, você sendo uma seleção do nível do Brasil ou da Argentina, você tem que caprichar muito para não conseguir classificar. Você, afinal, tem que tropeçar demais para não classificar, porque no final das contas você também vai ganhar alguns jogos, porque você tem um nível técnico superior aos adversários. Então mesmo que você tenha jogos chatos, muitos deles você acaba ganhando ali com dificuldade, mas ganha, outros você empata, uma ou outra derrota ali que você vai ter inevitavelmente, mas no final das contas você consegue classificar, porque são muitas vagas. A Argentina já bateu na trave 2 vezes para ir para a Copa do Mundo nesse formato atual, mas é porque a Argentina caprichou muito para não classificar e para
para correr riscos como correu nas eliminatórias para a Copa de 2010 e para a Copa de 2018 principalmente. Mas em uma seleção do nível do Brasil e da Argentina tem condição de classificar sim, mas é uma eliminatória difícil de jogar, chata de jogar. Tá? Europa não tem isso. Europa são grupos de 6. O sorteio das eliminatórias para a Copa de 2022 ainda não saiu, né, na Europa. Então eu vou pegar o sorteio da Copa de 2018. Eram grupos de 6. Nesses grupos de 6, todos os grupos tinham pelo menos 2 times muito ruins, em que você precisa fazer muita força para não ganhar ponto. Até teve uma zebrinha ali, a França empatando com o Luxemburgo, mas assim, você vai ganhar os jogos. Você vai ganhar os jogos, né? São times muito piores do que a Bolívia é. Tá? Então é um jogo que você pode colocar o time reserva, é um jogo que você pode pegar jogador ali jovem que tá começando a despontar, se dá uma oportunidade para ele fazer um jogo oficial pela seleção para tirar um pouco aquela tensão da estreia. É um jogo que você vai ganhar fora, vai ganhar em casa, sem dificuldade, o adversário que não vai oferecer resistência. Então assim, são jogos que você vai lidar com alguma tranquilidade. Todo grupo tem pelo menos 2 times assim, às vezes até 3, tá? Vou pegar aqui os grupos da Copa da Rússia. Grupo A tinha Luxemburgo e Bielorrússia. Grupo B tinha Andorra, Letônia e Ilhas Faro, tinha 3. Grupo C tinha Azerbaijão e San Marino. Grupo D tinha Geórgia e Moldávia. Grupo E tinha Armênia e Cazaquistão. Grupo F tinha Lituânia e Malta. Grupo G tinha Macedônia e Liechtenstein. Daí Macedônia até uma exceçãozinha, tinha um time vai nível Bolívia ali, né? Então um pouquinho melhorzinho. Mas tudo bem, compensa pelas Ilhas Faro lá do grupo B, né? Que tinham 3 times, esse aqui tinha 2, né? Esse tinha um só, Liechtenstein, né? Macedônia já um pouco mais recente. Grupo H tinha Gibraltar e Chipre. Chipre também às vezes é um pouquinho mais chatinho, vai. E grupo I tinha Finlândia, que também é um pouquinho mais chato, tanto que vai para a Eurocopa agora, né? Fez uma eliminatória ruim, e Kosovo. Que também um pouquinho tá aprendendo a ser um time mais chatinho, mas foi muito mal. Então todo grupo tem 2 ou 4 jogos, no grupo B tinha até 6 jogos, que você assim entra em campo com uma convicção muito grande que você vai sair com 3 pontos ali, né? Então, você tem os seus jogos de desafogo, o jogo que você consegue experimentar jogador, o jogo que você, de repente, se algum jogador está suspenso, não tem problema, o jogo que você dá descanso, o jogo você consegue trabalhar. São jogos tranquilos, em que você leva com tranquilidade. Se você ganhar esses pontos aí que são quase obrigatórios, você vai estar na briga pela classificação. Daí, vai chegar na outra parte aí dos grupos. Tem 2 times fracos, né? E tem 2 times médios, que são 2 times assim que, se eles estiverem num ciclo bom, pode atrapalhar. Mas assim, são times que no final das contas são do nível da Venezuela, tá? Então, por exemplo, no grupo A, Bulgária. No grupo B, e tinha a Suécia, que até se mostrou um pouco melhor, tá? No grupo B, Hungria. No grupo C, a Noruega e a República Tcheca, né? No grupo D, Gales e Áustria. No grupo E, no grupo D, na verdade, tinha quase todo mundo, tava meio por aí, tava, tinha Gales, Áustria e Irlanda também, que não é nenhuma potência, né? No grupo E, Montenegro e Romênia. No grupo F, Escócia e Eslovênia. No grupo G, Albânia e Israel. No grupo H, Bósnia e Herzegovina e Estônia, que também é um time meio, né? E grupo I, Ucrânia e Turquia. São times meio chatos, mas que no final das contas, se a gente comparar com o nível sul-americano, seriam equivalente à Venezuela, ao Peru, né? São times que estão ali, mas assim, em casa pelo menos você acha que vai conseguir os pontos. Você só não pode bobear muito, porque são times ali que tem um pouco mais de capacidade técnica, tem um outro jogador um pouco acima da média, pode atrapalhar, mas você ganha. E daí vem os 2 times mais fortes. Considerando que você é Brasil ou você é Argentina, você é um desses times mais fortes, né? Então o outro time mais forte, que é ali que pode ser seu grande desafiante. No grupo A, França e Holanda. No grupo B, Portugal e Suíça. E olha que Suíça, por exemplo, né? No grupo C, tinha a Alemanha e Irlanda do Norte. Olha, Irlanda do Norte, hein? Que também é um time do nível da Venezuela. Grupo D tinha a Sérvia. No grupo E, Polônia e Dinamarca, que também não são nenhum espetáculo. Grupo E, Inglaterra e Eslováquia, que também não é nenhum espetáculo. No grupo G, Espanha e Itália. No grupo H, Bélgica e Grécia, né? E no grupo I, Islândia e Croácia. Então assim, você vê que potência mesmo, time de primeiro nível só tem um. E o Brasil, se fosse um país europeu, seria esse um.
né? Seria o cabeça de chave do grupo. Então ele vai, na verdade, pegar um grupo de 3 times médios, em que desses 3 times médios, em geral, um vai estar um pouco melhor, né? Porque acertou o ciclo ali, o técnico pegou a mão do time, um outro jogador é numa grande fase ali, então vai ter um time médio que vai estar um pouco mais forte, e mais 2 times médios mesmo. E depois mais 2 times muito fracos, né? Então não é uma eliminatória difícil de jogar. Agora, a eliminatória europeia, como eu falei, para classificar, a eliminatória sul-americana vai ter um monte de jogo chato, mas você vai classificar. Por quê? Porque tem muita vaga. Eliminatória europeia, aí é o problema que assim, ela é mais fácil de jogar porque você tem menos jogos difíceis. Só que isso cria um probleminha para classificar. Ela é uma eliminatória que em alguns momentos tem um pouco o caráter de mata-mata. Porque como tem alguns adversários muito fracos, alguns times vão ganhar desses adversários. E daí no final das contas você vai acabar decidindo tudo em 3, 4 jogos, 3, 4 confrontos diretos ali contra os times que estiverem ao seu redor na tabela, né? E o Brasil entraria sempre como cabeça de chave, a Argentina também, mas se bobear pode dar azar, pode dar zebra. Foi o que aconteceu com os Países Baixos, a Holanda com a Suécia, e o que aconteceu com a Itália, que deu muito azar ali por causa do ranking da FIFA na época, que foi feito o sorteio e bababá, que a Itália caiu no grupo da Espanha, e daí sim virou um mata-mata, daí se virou um confronto que você pegou 2 gigantes no mesmo grupo, um vai classificar e o outro vai para a repescagem, e a Itália deu o azar de na repescagem pegar um desses times, dos times médios que estavam bem encaixados, que era a Suécia, que tinha acabado de tirar a Holanda, e daí estava meio embalada, e daí a Suécia tirou a Itália. Mas foi um azar muito grande da Itália, porque deu tudo muito errado para a Itália. Porque se você pensar que a eliminatória europeia é difícil, a Itália ficou de fora. A Itália ficou de fora. Mas um monte de seleção também, mais ou menos, passou de fase. Passou, né? A Islândia passou. E por mais que a gente se empolgue e que a gente fique feliz em ver a fase da Islândia, não dá para dizer que a Islândia é uma potência do futebol. Tá? A Islândia tem para tocar a Argentina na Copa, né? A Dinamarca passou, a Suíça passou, são bons times, mas assim, eles são melhores que o Chile? São melhores que o Chile? Né? São melhores que o Uruguai? Que o Uruguai não são. São melhores que o Paraguai? Tá ali com o Paraguai. Que o Peru? Tá ali com o Peru também. Então, as eliminatórias europeias, você tem esse azar de repente, é como se fosse uma eliminatória sul-americana, que você tem um mata-mata ali contra o Peru, ou contra o Paraguai. Daí você pode dar um azar de um jogo ruim ali, que você perde fora de casa, e você tem que resolver em casa ali. E se você não consegue resolver, todos os outros times do grupo são muito ruins, e daí você pode até ser melhor que o Peru. Só que se você perdeu fora e acabou empatando em casa porque ficou nervoso, e o Peru vai vencer todos os outros jogos, por mais que você ganhe os outros jogos também, você não alcançou, e daí você vai para repescagem, pode dar azar, né? Mas as eliminatórias europeias têm só essa armadilha, mas elas são mais fáceis que as sul-americanas, no geral, na média, tá? Tem um ou outro time, no final das contas, que dá muito azar no sorteio, mas os outros classificam ali. E daí você fala, as eliminatórias sul-americanas, sei lá o que, tudo. Eliminatórias europeias classificam um monte de seleção, mais ou menos, para a Copa também, tá? Eles falam, mas na Copa do Mundo os europeus prevalecem, mais ou menos. Quem prevalece são os europeus gigantes. E os europeus gigantes, o Brasil não ia pegar nas eliminatórias europeias. Por quê? Porque esses são os cabeças de chave. Né? O Brasil seria um cabeça de chave, o Brasil seria a Alemanha, o Brasil seria a França, o Brasil seria a Espanha nas eliminatórias europeias, né? Então na Copa do Mundo esses times estão no nível superior da América do Sul, indiscutivelmente hoje, não dá, negar isso é negar o óbvio. Agora, no patamar dos times médios não é bem verdade. Vou pegar as 3 últimas Copas do Mundo, tá? Na Copa da Rússia até que teve um predomínio europeu, né? Teve os 4 semifinalistas eram europeus, né? França, Bélgica, Inglaterra e Croácia, tá? Agora, nas quartas de final tinham 2 sul-americanos, né? O Brasil e o Uruguai. E nas oitavas de final tinha mais 2 sul-americanos ainda, a Argentina e Colômbia, tá? A Argentina fez uma campanha ridícula na Copa, tudo, mas assim, dá para dizer que Croácia e Inglaterra sejam melhores do que o Brasil e o Uruguai? Aí tem que dizer, não, mas a Inglaterra tem uma baita geração, a Croácia tem menos. Vamos pensar um pouquinho. Pouquinho antes da Copa, uma semana antes da estreia da Copa, o Brasil fez um amistoso contra a Croácia. Foi amistoso, não dá pra levar tanto a sério também o resultado, mas o Brasil ganhou da Croácia. Uma semana antes da Copa do Mundo, num amistoso, né? E muita gente ficou falando, nossa, mas também pegar a Croácia no amistoso, é claro que vai ganhar, a Croácia é uma porcaria. Depois a gente viu a Croácia porcaria chegando na final da Copa. A Inglaterra chegou na semifinal da Copa, a super geração inglesa, do Football is Coming Home, toda aquela campanha, é bonito, é um time muito promissor, e a seleção inglesa atual é bem melhor que a seleção inglesa da Copa de 2018, porque o time evoluiu aí 2 anos, e evoluiu bem nesses 2 anos, tá? Mas vamos pegar o time inglês da Copa de 2018. Só passou pela Colômbia nas oitavas de final nos pênaltis.
né? Então precisou dos pênaltis para eliminar a Colômbia, que é até um time do segundo escalão da América do Sul, né? Considerando que o primeiro é Brasil e Argentina. O Uruguai ganhou de Portugal. O Uruguai eliminou Portugal, que era o campeão europeu. Sendo que o Portugal na Copa de 2018 era melhor que Portugal da Eurocopa de 2016. E Portugal de hoje é melhor que Portugal da Copa de 2018, tá? Mas o Uruguai ganhou de Portugal. Ou seja, o Uruguai tá nesse nível. Tá? O Brasil perdeu da Bélgica, mas foi cabeça a cabeça. E o Brasil, eu acho que era mais time do que a Croácia e que a Inglaterra. O Brasil só não foi mais time que a França e que a Bélgica. E deu azar de cair no mesmo lado da chave. Tá? E além desses 4 sul-americanos nas oitavas de final que eu falei, que eram praticamente todos, só o Peru não passou de fase, e o Peru fez jogo muito duro e que não mereceu perder da Dinamarca na primeira fase. Ainda tinha o México, que tinha ganhado da Alemanha na primeira fase, tá? E tinha o Japão. Tá? A Colômbia ficou na frente da Polônia no seu mesmo grupo. Então, um time do segundo escalão na América do Sul que ganhou de um time, eliminou um time europeu. Né? Europa. A Colômbia ganhou. Tá? Vamos para a Copa de 2014. Copa de 2014, a gente teve 50% da final foi sul-americana, tinha a Argentina. 50% da semifinal era sul-americana, tinha o Brasil e a Argentina. 50% das quartas de final eram da América Latina, porque era da América Latina, isso tinha Brasil, Colômbia, Argentina e Costa Rica, que surpreendeu. Tá? E nas oitavas de final tinha Brasil, Chile, Uruguai, Argentina, da América do Sul, e daí mais América Latina, mais México e Costa Rica, ainda contando as Américas dos Estados Unidos. Ou seja, mais da metade das oitavas de final eram países das Américas. Então, se a América não é competitiva, a seleção é só Brasil, Argentina e o resto é porcaria? Será mesmo? O Chile eliminou a Espanha na Copa de 2014. A Colômbia ficou em primeiro lugar no grupo que tinha a Grécia e a Costa do Marfim. O Uruguai ficou na frente da Itália e da Inglaterra. A Costa Rica foi primeira no grupo que tinha Itália, Inglaterra e o Uruguai. Né? Então, assim, não tem. Né? Os Estados Unidos eliminaram Portugal naquela Copa do Mundo. Ainda que Portugal tivesse meio baleado, Cristiano Ronaldo meio baleado, tudo isso não dá para ignorar. Mas aconteceu, entendeu? O México só perdeu da Holanda nas oitavas de final por causa de uma marcação de pênalti completamente contestável no último lance do jogo. Entendeu? Então a América Latina, as Américas como um todo e a América do Sul se mostraram muito competitivas contra a Europa na Copa de 2014 e eu nem tô pegando o Brasil. E eu nem tô pegando a Argentina, eu tô pegando o Chile, tô pegando a Colômbia, tô pegando o Uruguai. Vamos para a Copa de 2010. A Copa de 2010 também é a final europeia e os 3 primeiros colocados europeus, né? Espanha, Holanda e Alemanha. O Uruguai ficou em quarto. Mas se a gente chegar nas quartas de final, metade das quartas de final eram sul-americanos. Tinha o Uruguai nas quartas de final, tinha o Brasil nas quartas de final, tinha a Argentina nas quartas de final e tinha o Paraguai nas quartas de final. O Paraguai deu um suador desgraçado na Espanha, que poderia ter muito bem vencido a Espanha naquele jogo. A Argentina era aquele time do Maradona que era uma bagunça desgraçada, né? O Brasil fez aquele jogo contra a Holanda que fez um primeiro tempo muito bom, né, que poderia ter matado o jogo ali, né, e o Uruguai venceu Gana, ou seja, nem 4 europeus tinha, mas tinha 4 sul-americanos. Se a gente for nas oitavas de final, mais time das Américas, porque além desses 4 aí, a gente teve o Chile, que foi eliminado pelo Brasil, tinha eliminado a Suíça, mas foi eliminado pelo Brasil, tinha o México, que sempre chega nas oitavas de final, e tinha os Estados Unidos, que tinha ficado em primeiro lugar no grupo que tinha Inglaterra. Né? Então, na Copa do Mundo mostra que os países das Américas eles são competitivos. Eles não conseguem, no momento, ganhar do primeiro escalão da Europa. E esse que é o problema do Brasil. O primeiro escalão da Europa, vai pegar Alemanha, Espanha, Holanda, França, a Bélgica tá ensaiando entrar nesse grupo assim, não historicamente, tá? Historicamente a Bélgica tá bem para trás, a gente sabe disso. Falei, neste momento o futebol que a seleção belga tem é um futebol do nível dessas seleções ali, tá? Portugal também, né? Tá querendo se meter nesse grupo ali, pelo menos neste momento, nestes anos em que estamos vivendo, né? Aí o Brasil e a Argentina estão com dificuldade de entrar. Acho que o Brasil consegue um pouco mais, a Argentina tá uma bagunça de seleção, tá com mais dificuldade de entrar, tá? Aí eu não nego. E aí que tá o problema do Brasil. Chega na Copa do Mundo, quando pega essas seleções, o Brasil tá sofrendo, né? Perdeu da Holanda em 2010, 7-1 contra a Alemanha em 2014 e perdeu da Bélgica em 2018. A Argentina também está com um problema justamente com esse patamar ali, né? Perdendo da Alemanha 2 vezes e perdendo da França. Mas os times médios, a América do Sul não deve nada à Europa. Se você pegar Chile, Paraguai, Colômbia,
Peru, eles estão se mostrando competitivos, Equador, eles têm se mostrado competitivos contra o segundo escalão da Europa. Contra a Suíça, contra a Polônia, contra a Dinamarca, contra a República Tcheca, até contra a Croácia. Esses times têm se mostrado competitivos nesses jogos. A Croácia, não vamos esquecer, eu já falei aqui, foi terceira colocada em 98, lindo, foi vice-campeã em 2018, maravilhoso. Todas as outras Copas que a Croácia jogou, ela não passou da primeira fase, não passou da fase de grupos, tá? Inclusive perdendo para o Equador. Então, os países sul-americanos têm se mostrado competitivos contra esses times de segundo escalão da Europa. Então não dá para dizer que esses jogos que o Brasil faz são contra adversários ridículos, assim. São os adversários que a Alemanha pega nas eliminatórias, são os adversários que a Holanda pega nas eliminatórias. São esses times também. O que faz diferença para a Europa é que o primeiro escalão está muito alto e o primeiro escalão tem muito intercâmbio entre si. Por quê? Não é na eliminatória, é na Eurocopa, é na Liga das Nações. É ali que eles se medem, ali que eles elevam o nível deles, ali que eles se testam, entendeu? Ali que eles formam uma seleção coletivamente muito forte e muito testada contra adversários que o Brasil não consegue se testar. Aí que o Brasil sofre, quando o Brasil vai pegar uma seleção inglesa, cheia de reservas, e empata 0-0 porque não consegue passar da defesa inglesa. Por quê? Porque o Brasil não está conseguindo pegar seleções desse nível com constância. Então, ainda que o Brasil até seja melhor do que a Inglaterra, o Brasil não está acostumado a jogar contra o estilo de jogo da Inglaterra e com frequência. Por quê? Porque daí já é um time de um nível que o Brasil só enfrenta aqui na América do Sul, quando contra a Argentina e eventualmente o Uruguai. E mesmo assim, a Argentina em si tá uma bagunça. Então ela também não ajuda tanto, né? Mas é isso. Escreve aí embaixo o que vocês acham. Eu sei que esse assunto é polêmico. Dá joinha se gostou, dá joinha para baixo se não gostou. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação. E é isso então.